Vamos falar sobre sacrifício? Eu sinto que olhar para a ideia de sacrifício, a ideia do sacrifício, é inevitável em qualquer caminho espiritual, seja qual for o caminho. Eu sinto que essa é uma ideia, que está muito enraizada no nosso sistema de pensamento do ego. E eu acabei de sair de um encontro. Nós estávamos recebendo um conteúdo sobre isso, sobre o sacrifício. E como é importante a gente olhar para isso, né? Então eu faço esse convite aqui para você, dentro do que você chama de vida, né? Dentro aí dos seus relacionamentos, das tarefas que você faz todos os dias, né? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, os relacionamentos especiais, né? Que você tem, amigos, familiares, onde você trabalha, os relacionamentos, né? Inclusive o seu relacionamento com você também. Olha aí agora na sua mente, em quais momentos do seu dia você tem a sensação de estar se sacrificando. A ideia de sacrifício, ela é muito aplaudida aqui no mundo. E nós acreditamos que o nosso valor, ele pode ser medido através da intensidade desse sacrifício, né? O quanto que você está fazendo pelo outro, para o mundo, né? O quanto que você se entrega, se anula, né? O quanto que você abre mão do que você sente, do que você quer, do que você sente que é importante para você, com a justificativa de que isso está sendo feito por algo maior, né? Para todos. Então, olha aí no seu dia, os momentos em que você experimenta sacrifício, em que você experimenta que você precisa empregar muito esforço, seja encontrando alguém, seja cuidando de alguém, seja atendendo a uma demanda, né? E vamos juntos aqui nesse mergulho, olhar para essa ideia de sacrifício e o quanto a gente acredita que o nosso valor está no sacrifício. E é importante a gente trazer aqui um ponto que a sensação de sacrifício, ela surge, digamos, ela é experimentada sempre que nós estamos nos separando de algo. E isso é muito prático, né? A gente sempre vai experimentar sacrifício quando a gente se excluir de algo. Quando eu não me incluo, eu vou experimentar
sacrifício, porque eu estou me separando, eu estou me tirando do tal todo que a gente tanto ouve, né, e tanto fala por aí. Então, a gente precisa olhar para a inspiração do nosso coração. Se a gente quer olhar e abandonar e desistir e aceitar o fim do sacrifício, a gente precisa olhar para a inspiração do nosso coração. Porque todas as vezes que eu não sigo a inspiração do meu coração, eu vou experimentar sacrifício na mente. Eu vou experimentar esforço. E a inspiração, a real inspiração, esse estar em espírito, né? No espírito, a real inspiração abrange a todos, né? Então, a gente vai aprofundando cada vez mais. Então, é importante a gente olhar para tudo que a gente pensa fazer no mundo, pensar quais os papéis que você está assumindo, que você está desempenhando, para os quais você não tem um sim. Às vezes são papéis que não te inspiram mais, né? Não da forma como foi ensinado e aprendido. Porque um papel em si, de filho, de mãe, de chefe, o papel em si ele é neutro. Ele é só um papel a ser desempenhado. Mas às vezes eu não tenho uma inspiração para desempenhar esse papel, e aqui eu vou trazer o papel de filha, exatamente da forma que o mundo me diz que eu preciso desempenhar para ser uma boa filha, para ter valor. Então, olha os papéis que você insiste em desempenhar exatamente da forma que você aprendeu, que você se ensinou e você aprendeu, e que não faz mais sentido para você. E se existir um outro jeito novo de desempenhar esse papel que parece que te foi dado, né? Parece muito que os papéis caíram de paraquedas no nosso colo, né? Então, muitas vezes você não tem uma inspiração para desempenhar um papel de filho, como todo mundo diz que você tem que ser. Às vezes existe um outro jeito que te inspira mais, um outro jeito de ser nesse papel que te inspira mais, que é mais útil para você e para todos que estão. Mas se eu insisto em não olhar para dentro, em não entrar em contato com aquilo que me inspira, se eu insisto em não ser honesto com o que eu estou sentindo e continuar fazendo e fazendo no piloto automático, é impossível não experimentar sacrifício. E o reconhecimento, ele é tudo o que é mais, é tudo o que há de mais precioso na nossa mente. O reconhecimento, a honestidade, a integridade. Porque eu sei que o ego, ele vai trazer inúmeras situações na sua mente que você vai olhar e vai dizer: nossa, mas aqui não tem como eu sair disso aqui. Não me inspira. Mas não tem como eu sair, por exemplo, desse emprego agora. Não tem como. Eu preciso disso, né? Mas você reconhece essa escolha, porque tudo é uma escolha na nossa mente antes de qualquer coisa. A escolha pelo sacrifício. O quanto que a gente honra as nossas escolhas, as nossas decisões.
e aceita essas escolhas como um meio de cura mesmo, que é o que um curso em milagres nos ensina, né? Os meios, eles são ferramentas, mas eu preciso estar aberta para eles, eu preciso aceitar a inspiração do meu coração. Então, o sacrifício, ele surge da negação de quem você é, da tentativa de se excluir da existência. Você acha que está fazendo algo para o mundo, para beneficiar o mundo, mas você se exclui do mundo, fazendo algo que parece não fazer sentido e não brilhar, não ser algo que te inspira, que está alinhado com aquilo que você pensa, sente e faz. Está alinhado com a oração do seu coração, com o desejo do seu coração. E aí você fica se enganando, né? Não, eu tô fazendo isso para o mundo. Tá, mas e você tá onde? Né? Não que a gente realmente esteja aqui, né? Mas tá, eu estou fazendo isso tudo não para o mundo, vou mudar essa palavra. Eu estou fazendo isso para o bem de todos. Então eu abro mão disso, eu me anulo, eu me nego, eu nego as minhas vontades e eu estou fazendo isso para o bem de todos. E onde que você está? Você não está no todo? Como que você pode fazer algo para o bem de todos, se excluindo desse todo? Só para parecer alguém digno de valor, só para ser visto como alguém, é, não sei, bom, bom demais, né? E aí a gente vai confirmando essa ideia de sacrifício na nossa mente, porque olhar para a ideia de sacrifício na nossa mente nos leva inevitavelmente a olhar para um tanto de ideias que tem na nossa mente. O medo de desagradar, o medo de perder alguém, algo, o medo da falta. Olhar para a ideia de sacrifício nos leva imediatamente a olhar para a ideia de que você, na verdade, acha que você não é bom o suficiente, para a ideia de vítima. Olhar para o sacrifício nos deixa frente a frente com a ideia de vítima. Eu sou uma vítima, eu não posso mudar isso, eu não consigo mudar isso. Nos leva a olhar para a ideia de solidão. Eu estou sozinho olhando para isso, eu estou sozinho lidando com isso. Eu não tenho apoio, eu não tenho suporte e toda a devastação da mente é escassa. Então, essa ideia, uma simples ideia de sacrifício que parece simples, nos convida a olhar para toda a devastação desse sistema de pensamento do ego, que é escassez. E aqui eu estou trazendo esse conceito de acordo com o curso em Milagres, né? Aqui, de acordo com o curso em Milagres, o sistema de pensamento do ego é a ideia de separação. Eu estou separado da fonte. Eu estou separado de Deus e fiz um mundo à parte dele, e eu crio a minha própria realidade, eu crio a mim mesmo. Então, essa ideia de esse problema de autoridade, de autoria, a gente quer ser Deus, né? E a gente quer ser o Criador, né? Aquele que a gente rejeita o nosso lugar de filho, né? E o sacrifício, ele vem, ele voltando para a ideia de sacrifício, ela é demonstrada assim de várias formas, né? Porque a gente tem medo de seguir a inspiração do nosso coração. E se não gostarem de mim? E se não, e se ficarem chateados?
E se eu for abandonado e rejeitado? E se eu ficar sozinho? Porque todo mundo parece se inspirar com isso aqui. E se eu não participar? Eu vou trazer um exemplo muito prático que parece ser muito bobo, mas que eu estava olhando para isso já faz um tempo, assim. É, mas até eu decidir até eu aceitar que é algo que não me inspira, isso levou um tempo e recentemente, esse ano, eu decidi aceitar que, nossa, não faz sentido isso para mim. Para que que eu quero fazer isso, sabe? Só para quê, na verdade? Que é bebida alcoólica. A bebida alcoólica, qualquer tipo, e aí eu preciso ter essa honestidade comigo, com o Espírito Santo e com quem está aqui, né? Parece estar aqui. E no meu processo eu tive que reconhecer isso, porque isso ficava oculto. Eu via, mas achava insignificante. E não tem pequeno sacrifício e grande sacrifício. O sacrifício, ele não é medido pela situação. É sacrifício, a ideia de sacrifício, de separação. E já tinha assim, uns 3 a 4 anos que eu estava olhando assim para essa ideia, eu via que tinha um desconforto, né? É, porque não me inspirava. A bebida alcoólica nunca me inspirou, nunca foi algo que me inspirou, né? E eu, por diversas vezes, tentei, assim, e me forcei, sabe? E fingi até um pouco tempo, porque tem um conceito, né? Dependendo, né, do que eu estou projetando, obviamente, aí depende do sistema de pensamento de cada um. Para algumas pessoas, inspira beber bebidas alcoólicas. E isso é uma inspiração. E o Espírito Santo usa não a coisa em si, mas aonde que está o teu coração? Mostra para mim o que que você acredita mesmo. Não o que você finge acreditar, mas o que que você realmente está identificado. Abre para mim a sua mente para eu ver qual é a tua inspiração, porque eu quero usar, eu quero, através dessa inspiração, te levar além desse mundo. Então, me mostra, me conta, abre, abre tudo, abre todas as portas para mim. Só que a gente fica mantendo portas fechadas, né? Com a chave na mão, né? Mas a gente fica mantendo portinhas fechadas para manter um autoconceito que nem faz sentido, sabe? Então a bebida, ela nunca foi uma coisa que me inspirava, mas tem um autoconceito que eu acreditava que existia em torno de quem bebe, né? E eu ouvi algumas vezes, assim, na minha adolescência, até na fase já adulta, que parece ser adulta, né? Uma coisa que eu ouvia muito porque era um reflexo do que eu acreditava, que pessoas que não bebem ou não fumam são chatas, que pessoas que não bebem, né, bebida alcoólica e não têm algum vício ou são chatas, são chatas. E eu ouvia isso assim. E parece que na família isso é muito forte. A bebida alcoólica ela é muito presente. Ela foi muito presente. Não no que parece ser família aqui, né? Pai, mãe, irmã, né? Assim, pelo menos não a maior parte do tempo. Não era algo tão presente aqui, mas a família num contexto de parentes, sabe? Parentes, tios, tias, isso é muito forte. Isso é muito presente. Existe uma necessidade mesmo disso. Parece que isso inspira essas pessoas. E provavelmente muitas não são inspiradas por isso e mesmo assim continuam fazendo o que acham que precisam fazer para serem aceitas naquele contexto. E aí, é,
Isso me pegou no começo desse ano, assim, porque eu me vi encenando um fingimento para ser aceita, para não ser chata, para não ser vista como boba, como alguém que não faz parte, como alguém que não é feliz. Eu acho que esse era um ponto assim que me pegava. Como uma pessoa que não é divertida, uma pessoa que não é alegre, uma pessoa que não é como todo mundo, assim, né? Isso tinha esse conteúdo na minha mente aqui, sendo bem honesta. E antes desse momento, que foi, parece que foi esse ano, eu comecei a perceber que todas as vezes em que eu bebia, eu sentia um desconforto físico, me sentia muito desconfortável. E aí o mundo ele justifica de várias formas, né? Ai, bebe sem glúten, bebe não sei o quê, bebe não, porque é melhor. Bebe. Não olha para esse desconforto, só bebe, ó, bebe, bebe, toma, toma, engole, engole. Seja igual, seja igual, seja igual, né? E aí eu comecei a sentir esse desconforto e físico, assim, um desconforto sempre simbolicamente eu me sentia qual é a palavra que me veio agora a fugir? Eu me sentia, parecia que eu tinha comido uma tonelada de comida, eu me sentia cheíssima, assim, estufada e uma sensação física péssima, assim, sempre que eu bebia. E esse ano eu percebi isso, eu me vi, sabe? Eu me assisti numa cena em que eu estava fazendo um tipo para parecer que fazia parte daquilo e que eu era adulta o suficiente, alegre o suficiente, que eu fazia parte daquilo ali. Olha o pedido de amor que tem. Olha que pedido de amor. É importante a gente reconhecer isso. E eu experimentava muito sacrifício. Nossa, eu já imaginava. Ai, vou ter que beber, porque tem que beber. Porque se não bebe é diferente. Porque se não bebe é chato. Porque senão, eu já ficava com essa sensação de sacrifício. Porque se eu não beber, fulana vai achar o quê? Se eu não beber, vai pensar o quê? Você não pode ser diferente assim. Você tem que. Vai parecer o quê? Que você tá diferente, que você tá separada. A bebida une vocês. Gente, tem momentos assim. E aí, quando eu parei para olhar para isso, para que eu tô fazendo isso comigo, sabe? Para que eu estou colocando o meu coração no que não me inspira? E aqui, essa palavra, essa expressão, ela é muito útil nesses momentos. Eu sei que nem todo mundo gosta dessas palavras, mas ela me inspira agora. Então, tem momentos que a gente tem que olhar para tudo isso, porque o ego ele traz inúmeras justificativas. Olha, as pessoas gostam de você assim, a sua amiga, a sua prima, o seu tio, é assim. Olha como você está fazendo parte. Olha como esses relacionamentos estão te aprovando agora. Chega um momento, e aí isso vale para qualquer experiência, que o sacrifício ele fica tão evidente porque a mente ela não é impossível esconder. Não existem pensamentos privados. Você está vendo. Você sabe onde você experimenta sacrifício. Você pode fingir que não sabe, você pode fingir que não vê, você pode adiar, deixar para ver isso depois. E tá tudo bem. Tem momentos em que a gente não quer mesmo, que aquilo parece que vai ser muito sacrifício para a gente olhar. E não tem problema. O Espírito Santo usa todos os meios disponíveis para nos levar além. Mas tem momentos em que a gente olha para tudo isso, amizade, relacionamento especial, o desejo de ser aprovado, o desejo de ser aceito.
e a gente dá um belo foda-se. Foda-se tudo. Eu não vou mais fazer isso comigo. Não importa. Mais nada. Não mais a me aceitar, sinal de que esse ciclo se encerrou. Porque se o nosso relacionamento, que na verdade é na mente, depende disso para que a gente se relacione, tchau, encerrou. Encerrou o nosso relacionamento. Porque nenhum relacionamento santo, nenhum relacionamento especial que foi dado ao Espírito Santo para a cura da minha mente vai me pedir qualquer sacrifício. Porque o Espírito Santo não pede sacrifício. Ele não pede nada. Só a tua disponibilidade, a tua honestidade diante de todo o conteúdo que você já sabe que tem na sua mente. E no dia que eu aceitei, que eu falei, pra quê? Pra quê? Isso não me inspira. Isso não me inspira. E só nessa simples ação, né, que na verdade o comportamento ele só demonstra aquilo que eu tô acreditando, tem várias ideias equivocadas. De que eu sou mais feliz quando eu bebo, de que eu sou mais alegre quando eu bebo, que bebida é gostoso, e eu achava o sabor sempre insosso. E eu mentia pra mim. Pra quê? Pra que que eu tô fazendo isso? Pra quem? Pra quê? Sabe? Pra que que a gente quer fazer isso? Pra que que a gente quer se atacar nesse nível, né? E reconhecer esse pedido de amor é muito precioso, assim, sabe? Com honestidade mesmo. E não é sobre ser certo, nem sobre ser errado, é sobre não ser eu nesse momento. Não me inspira, isso não conversa, isso não brilha para mim, isso não tem ressonância com o que eu estou sentindo aqui agora. Não, não, é não. Fazer do nosso sim um sim, do nosso não um não, é muito importante. Senão, a gente vai experimentar sacrifício e nós não somos vítimas do mundo que vemos. É uma escolha. Deixa ir tudo que parece estar preso a essa ideia. Todos os relacionamentos que essa ideia aí que você deixa as coisas acontecerem, sabe? Deixa. E olha para o teu medo de ser sozinho, de perder pessoas, de, o medo de faltar, o medo de não ser apoiado, o medo de não ser sustentado, o medo de não ser amado, de não ser visto, de não ser ouvido, de não ser reconhecido, o medo de ser é, zombado, o medo de ser humilhado, ofendido, todas essas ideias que o ego traz. A ideia de que você é chato, de que você é diferente, de que você é problemático, problemática, todas essas ideias que é do nosso, entre aspas, sistema de pensamento, que está na nossa mente e que é refletida. Essas ideias, elas são refletidas através dos nossos irmãos que fazem o favor, a gentileza de nos mostrar esse conteúdo que nós estamos negando dentro de nós. E nesse lugar, se eu estou me recusando a aceitar a inspiração do meu coração, não tem como eu não experimentar sacrifício. Não tem como. Porque eu estou me excluindo, eu estou me separando do amor. Eu estou escolhendo estar separado, eu estou escolhendo me excluir daquilo. Eu faço para todos, por todos. Eu me entrego. Eu nem olho a minha agenda quando me perguntam se eu posso cuidar de tal coisa.
se eu posso ir lá na casa de fulano fazer tal coisa. Porque eu nem olho na minha agenda, nem importa o que que eu tenho nesse dia, eu vou lá ajudar fulano a todo custo. Queria muito, sabe? Eu queria muito estar aqui fazendo tal coisa. Tenho uma inspiração aqui para olhar para esse conteúdo, para esse livro aqui que eu quero ler, mas ai, fulano é tudo para mim, eu faço tudo por ele. Aí vai com aquela sensação de esforço e sacrifício, e aí quando o fulano olha para você e diz: "Ah, tá, aqui tá fazendo tudo errado, tá?" Aí você fica chateado porque não foi reconhecido o suficiente o seu sacrifício. Então, esse é um convite para experimentar o fim do sacrifício. E como que a gente experimenta, a vida real sem sacrifício? Aceitando a inspiração do nosso coração. Sabe um outro papel que para mim nunca brilhou? Se nunca me inspirou, não do jeito que eu aprendi e me ensinei, o tal papel de amiga que eu aprendi aqui nesse mundo. Na minha experiência, que parece ser a minha experiência, eu achava um sacrifício. E não há nada que fique oculto por muito tempo. Tem um outro jeito. Será que foi essa pergunta que eu me fiz? Será que tem um outro jeito desse papel funcionar aqui, Jesus? Será que porque desse jeito aqui não me inspira? Nossa, para mim é extremamente cansativo. Extremamente cansativo. Porque o mundo tem uma versão do que é ser amigo. O que que é ser amigo? O que que é ser um bom amigo? Você tem direitos, mas você também tem deveres e que serão cobrados em algum momento. Ah, se vão. A conta, ela vai chegar, ela chega. Você tem direitos. Delícia, né? É uma delícia ter direitos. E os deveres que você não tem inspiração para cumprir, do jeitinho que te ensinaram dentro da caixinha, ser amigo. O que que você faz com isso? Você finge? Será que não tem um outro jeito que me inspira aqui, de estar aqui nesse papel, que parece que eu tenho até um sim para esse papel, mas eu não tenho para um sim dessa forma que para mim não faz sentido. Será que não tem um outro jeito? Então, e não é sobre mudar nada na forma, mas é sobre olhar para dentro e reconhecer mesmo. Reconhecer, é só isso que nos é pedido. Ninguém está pedindo, nem colocando aqui uma arma na sua cabeça, dizendo: saia desse emprego, então, já que é um sacrifício para você, saia, você tem que sair, porque é isso que o ego faz, né? O que está sendo, o convite que tem aqui é: olha, reconhece, seja honesto com você, seja honesto com o que você sente, seja honesto com o que te inspira. Na sessão O Aprendiz Feliz, que está no capítulo 14 de Um Curso em Milagres, Jesus diz que o Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz, em quem a sua missão possa ser realizada com felicidade. Um aprendiz feliz é um aprendiz inspirado, é um aprendiz que está no espírito, que aceita os meios disponíveis, que desiste de comparar, ficar se comparando, de ficar comparando tudo o tempo todo, que aceita os meios que estão disponíveis, que aceita a própria inspiração do coração, que para de ficar rejeitando, julgando, se condenando por não gostar de uma coisa, por não se sentir inspirado por uma bebida alcoólica, ou por ser uma amiga que, sei lá, fala 24 horas por dia com alguém. Não te inspira.
Para que você vai fazer isso com você? Para que você vai ficar nesse lugar desinspirado? Então, ele precisa de um aprendiz feliz, não um aprendiz que se sacrifica. Não, ele não diz que ele precisa de um aprendiz esforçado. Ele diz que precisa de um aprendiz feliz, feliz, porque é através dessa inspiração que ele se comunica, não porque ela é real, não porque a bebida alcoólica é real, não porque o YouTube é real, não porque a amizade é real, não porque tudo isso aqui é real. É o que te inspira, onde que está o teu coração? E aí a gente deixa as coisas acontecerem, né? E aí fica mais leve. E aí, quando a gente olha para alguém que a gente pensa e a pessoa traz um conteúdo de que ela está se sacrificando, a gente reconhece ali um pedido de amor mesmo, né? E a gente consegue ver que é uma escolha, que naquela ideia de sacrifício existem leis que ela mesma criou para ela e que ela está cansada dessas próprias leis que ela criou para ela, porque são ideias que ela acredita de que tem que ser daquele jeito, então ela tem que fazer daquele jeito, sendo que foi ela que criou na mente dela, ela que acredita que tem que ser assim, que tem que ser feito dessa forma. Como que eu vou me abrir para um jeito alegre e leve de fazer algo diferente? Eu preciso abrir mão do meu jeitinho conhecido. E eu só abandono o meu jeito realmente quando eu reconheço que ele não está me trazendo nada. Quando eu olho para o meu jeito, eu falo, gente, só tem sacrifício aqui. Eu fico muito culpada, eu me sinto muito culpada do meu jeito. Eu experimento sacrifício, culpa, medo, esforço, injustiça. Eu me vejo uma vítima. Nossa, não quero mais do meu jeito, porque do nosso jeito conhecido, que é igual. Sistema de pensamento do ego é o jeito baseado no sacrifício. Alguém vai perder. Ou você vai, ou o outro vai, ou todos vão. Alguém tem que perder. Porque é o sistema de pensamento da escassez que não muda. Não vai mudar. Foi projetado para isso, para confirmar essa ideia. Então, cabe a nós, como trabalhadores de milagres, olhar para esse conteúdo e reconhecer que a gente não quer mais. E a boa notícia é que a gente não faz nada disso sozinho. A gente tem o nosso professor interno que nos guia e nos conduz para além de tudo isso. Então, é, e isso está muito ligado aqui, é que eu estou olhando muito para essa ideia, então, isso está totalmente ligado à ideia de abundância. Totalmente ligado. essa, essa, essa crença, essa ideia de que eu preciso fazer pelo outro e me excluir para manter alguma coisa é escasso, porque eu estou dizendo que aqui não, que o amor que eu recebo é limitado, ele só está ali se eu fizer tal coisa, a barganha. Eu só vou, eu só serei amado se tananã, nananã, nananã. Essa pessoa ela só vai continuar sendo minha amiga se tananã, eu fizer tal coisa. Eu só sou uma boa filha se. Tá, 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 tá. Então, isso é escassez, né? Então, que é o sistema de pensamento do ego, fundamentado na escassez, na falta, de que tem pouco amor, de que tem pouco amor, não tem amor suficiente para todo mundo. O amor de Deus é pouco,
né? O amor de Deus, da fonte, que do nome que você quiser dar aí, é insuficiente, não tem para todo mundo. Então a gente está em competição, né? A gente tem que estar sempre mantendo, não. Aí todo dia eu vou lá e faço a minha manutenção, né? Olho na minha planilha de Excel mental, fulano, Beltrano, nananana, papel. O que que eu tenho que fazer para manter? Aí eu fico ali só mantendo. E sacrifício, mas mantendo ali. Mantendo porque é, porque eu não posso ficar sem, porque isso aqui sou eu, né? Isso aqui, eu preciso disso para existir. E aí depois a gente não entende por que que a gente não se sente abundante, verdadeiramente abundante. Como? Né? Se a gente está o tempo todo reforçando a escassez na mente. Então é isso. Esse é um convite para essa oração profunda, o fim do sacrifício, o fim do sacrifício, o fim do sacrifício. Chega, ponto final. E vamos muito juntos. Todas as vezes em que você sentir que você está se sacrificando, olha para o seu coração e seja muito honesto com o que você está sentindo, o que que você realmente quer, o que você realmente sente. Uma outra dica: sempre que você está olhando para alguém, julgando aquela pessoa, nossa, olha lá, fulana conseguiu e eu não. Olha lá, ela tem mais que eu. Ah, olha ela falando sobre tal coisa, isso não faz sentido para mim. Olha, sempre que você estiver olhando para fora, esse é um. E aí eu falo por experiência, gente, isso assim, pelo menos aqui eu experimento, é certo, assim, pá. Sempre que eu tô olhando para fora, vendo o erro em alguém, ou julgando o conteúdo que alguém tá trazendo, nossa, mas isso é muito superficial. Priscila tem dessa, sabe? Ah, isso é muito superficial. Olha esse conteúdo. É só porque eu tô negando alguma coisa aqui, tenho alguma inspiração aqui que eu estou rejeitando, e aí eu sinto raiva quando eu vejo alguém seguindo a inspiração do próprio coração. E eu quero que essa pessoa desapareça do mapa, porque ela tá me mostrando que tem algo aqui que eu estou rejeitando. Tem alguma inspiração aqui que eu estou rejeitando, e aí, para eu não olhar para isso, eu olho para fora e julgo, e culpo, e me coloco como vítima. Presta atenção nisso, é bem legal observar como isso é didático, assim, sabe? Nos momentos específicos, assim, que eu me vi muito revoltada com as escolhas alheias, né? Nossa, achando muito erro nas escolhas alheias. Esses momentos foram aqueles momentos em que eu estava mais, entre aspas, desconectada de mim, da minha inspiração. Foram os momentos em que eu estava mais me atacando e rejeitando o que eu realmente queria, o que eu desejava, o que eu sentia, a inspiração. Foram os momentos de mais em que eu menos estava olhando para dentro e assumindo a responsabilidade e realmente sendo honesta comigo. Então, isso é libertador, assim, libertador. E esse é o fim do sacrifício. E é isso. Tamo junto. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos.